Uma mensagem da graça com Eliano Souza. Olá, meus amados em Cristo Jesus, graça e paz a todos. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. É um imenso prazer estar com todos vocês em mais um vídeo, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, graça e paz a todos, abençoados com todas as sortes de bênçãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, vamos a mais uma mensagem da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero agradecer a todos vocês por participar comigo, tá? Eu tenho me ausentado um pouco por causa do trabalho, então eu estou tendo mais um probleminha para poder gravar os vídeos, né? Mas eu estou aqui, graças ao nosso Deus amado, estamos aqui. Agora, meus amados, eu vim através desse vídeo trazer uma mensagem muito importante para todos vocês, que nós temos que viver essa verdade. A verdade, ela não pode se calar. Nós temos que falar mesmo a verdade, porque a verdade ela tem que ser dita. E eu quero que você entenda, meu amado, que estamos vivendo um problema muito sério no meio evangélico. Por quê? Porque a maioria das instituições religiosas chamadas de igrejas evangélicas, eles não pregam o evangelho da graça. Eles dizem que vivem na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles estão pregando outro evangelho. Paulo já dizia em Gálatas capítulo 1 que se alguém pregasse outro evangelho além do que ele tem anunciado, seja anátema. Mesmo que viessem os anjos lá do céu e viesse pregar outro evangelho, também seria maldito, amaldiçoado. E é isso que nós temos visto. Por que é outro evangelho? Porque você tem que entender, meu amado, que nós estamos na nova aliança. E o que é nova aliança? Nova aliança é aquilo que se torna novo. É como uma lei num país, quando sai um presidente, né? Entra um novo presidente. Aquele novo presidente, ele cria uma nova lei, certo? Então, o país ele vai passar a viver aquela nova lei daquele presidente. A antiga lei já não existe mais. O povo já não passa mais a viver aquilo que fazia o antigo presidente da nação. Então, assim também é a nova aliança no sangue de Cristo, onde muitos não entendem. Meus amados, essa nova aliança no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, eu já falei e retorno a falar para vocês, ela não tem mandamentos, ela não tem ordenanças, não tem mais a lei do dízimo. Essa nova aliança não tem mais a lei do dízimo, nem das campanhas dos altares do sacrifício. Acabou. Mudando a lei. Mudou a lei. Mudou o sacerdócio. Necessariamente se muda a lei. Estamos vivendo a lei do Espírito de vida. Porque esse ministério hoje é o ministério do Espírito. Não é mais o ministério da lei, da morte, da condenação, que era a lei de Moisés. Na antiga aliança, os anjos ministravam a palavra, os profetas. Deus usava várias pessoas, até animais, para falar. Então, nesse novo ministério do Espírito de vida, da graça, não tem mais anjos e nem profetas. Jesus já falou isso, já mostrei para você. Ele já falou para os judeus que a lei e os profetas duraram até João. João Batista foi apresentado como o último profeta. E a lei
durou até ele e também os profetas. Mas hoje o povo vive a ser enganado. Enganado por esses homens que se dizem de pastores e vivem a dizer que são profetas, criando suas próprias profecias. Eles leem mensagens bíblicas e em cima da mensagem cria a sua profecia, que não está na Bíblia. Eles invertem o que está escrito. A Bíblia fala uma coisa, eles criam outra profecia em cima daquilo, achando, dizendo que é o Espírito Santo, que é uma revelação de Deus, que é uma revelação do Espírito Santo, mas tudo que é profetizado fora da Escritura Sagrada, você tem que entender isso. Tudo aquilo que é profetizado fora das Escrituras Sagradas, que vem da mente humana, é contrário a Deus. Não é do Espírito, é carne, é mente humana. Eles criam suas leis. Isso é outro evangelho. E é o que nós temos mais visto hoje, meus amados. Infelizmente, homens se intitulando bispos, pastores, missionários, apóstolos, dizem que são profetas, que Deus mandou lhe dizer uma palavra, porque eu te digo, eu te falo isso, o Senhor manda te dizer, enquanto Deus não manda fazer nada. Deus não mandou dizer nada. Hoje, no ministério do Espírito, ele fala conosco. Ele fala, ele não manda recado. Ele vive em nós, ele vive em você. Ele habita em nós. É por isso, meus amados, que está se levantando muitas pessoas que estão aí vivendo a graça do Senhor Jesus. Essa é a graça. Mas, infelizmente, a maioria dos evangélicos não vive a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vivem pregando outro evangelho. Meus amados, as igrejas hoje estão reconstruindo o que Cristo destruiu na cruz. Cristo, na cruz, ele pôs fim à lei. Os evangélicos dão continuidade à lei. Cristo destruiu a lei, o véu se rasgou de alto a baixo, que separava o povo de Deus. Mas os evangélicos estão costurando o véu. Estão trazendo à tona aquilo que o sacrifício de Jesus destruiu. Entenda isso. Esta é a verdade do Evangelho da Graça do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E eu sou criticado, sou caluniado, entendeu? Eu sou tratado como um falso profeta, como um endemoniado na mente desse povo. Eles me xingam com palavrões, me chamam disso, daqui, muitas coisas. Mas por quê? Porque eu estou mostrando a verdade, eu estou falando da graça de Cristo, é o Evangelho, é a nova aliança. Não podemos fugir. Não podemos fugir dessa nova aliança, porque se você fugir da nova aliança, você está se tornando uma pessoa maldita. É por isso que muitos são doentes, perturbados, não têm paz. Dão paz do Senhor para tudo quanto é lado, mas não tem paz em casa, não tem paz com a família, a mente é perturbada, não tem paz. Por quê? Porque vive debaixo de maldição. Já dizia Paulo em Gálatas, capítulo 3, versículo 10, que todos os que estão na lei estão debaixo de maldição, porque não guardam a lei, porque não vivem a obedecer os mandamentos, porque não tem como. É isso, meu amado. Eles estão construindo. Cristo destruiu a lei. Os evangélicos estão construindo a lei. Estão reconstruindo. Estão trazendo a lei de Moisés. Dando continuidade à lei. Jesus nos batizou na cruz. Lá em Romanos capítulo 6, fala que nós fomos batizados na cruz com Cristo. Nosso velho homem, a nossa natureza carnal, pecaminosa, ficou na cruz, na época de Jesus, não na nossa, que nós já nascemos debaixo da graça, não temos pecado. Pecado que mata, pecado que leva para o mundo dos mortos, pecado de Adão, não temos. Hoje erramos na carne e isso prejudica a nós mesmos e não a Deus. Leia isso, mas eles acham que o batismo é nas águas, mas era da lei. Eles são inimigos da cruz de Cristo, meu amado. Rejeitam
o sacrifício de Cristo, levando o povo a viver uma vida de escravidão. O povo vive a adorar os pastores, chamando eles de Senhor, de mestres, pai na fé, né? Eles defendem, o povo defende com unhas e dentes seus pastores, seus líderes, a ponto até de matar por eles. Por quê? Porque isso é religião, isso é lei, isso é contra o evangelho da graça. Não vivem a amar Jesus Cristo, eles não amam o sacrifício de Cristo. Eles rejeitam o que Cristo fez na cruz. Meu amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, entenda uma coisa, quando você vive a praticar as obras da lei, quando você vive a dar dízimo, a fazer campanha para mudar a tua história, campanha para receber Espírito Santo, campanha para ser isso, para ser empresário, quando você vive a subir em altar, a receber consagração de óleo, quando você vive a se batizar em água, a tomar santa ceia, quando você vive, meu amado, a fazer tudo isso, você está negando Cristo. Você está indo contra Jesus. Você é contra a cruz de Cristo. Você rejeita o que Cristo fez na cruz. Você está chamando Jesus de mentiroso. Você está dizendo que o que Cristo fez na cruz não foi o suficiente para você. Entendeu? Essa é a verdade. Todas as vezes que você vive na prática dessas coisas, você nega Jesus. Você diz que Jesus não foi o suficiente, que o sacrifício dele na cruz não valeu de nada para você. Aí você acha que precisa fazer tudo isso para ter uma nova vida, enquanto ele já te deu uma nova vida. Agora o problema é que a religião engana. E o povo acostumado, porque já saiu de uma religião, o povo já nasce dentro de uma religião, e que venha fazer essas coisas, venha acender vela, a rezar isso, a rezar aquilo, não sei quantos Pai Nosso, não sei quantos, milhões e um monte de coisa, e participa disso, e vai para isso, e vai para aquilo. Assim também quando entra dentro de uma religião evangélica, sai de uma escravidão e entra noutra. Então, eles trazem esse costume e passam a vivê-los. Jesus pôs fim em todo tipo de sacrifício da lei. Ele foi o único e perfeito sacrifício. E o povo não acredita. E não acreditam no que se fala. E vivem a fazer coisas que não agradam ao Senhor Jesus Cristo nos nossos dias de hoje. Meus amados, precisamos ser coerentes nas coisas. Precisamos entender a verdade do Evangelho da Graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, Paulo, aos Filipenses, ele disse que são inimigos da cruz de Cristo esse tipo de pessoa que prega outro evangelho, que não aceita o sacrifício da cruz. Porque muitos não aceitam. Porque muitos vivem a lei de Moisés, vivem pregando outro evangelho e o povo não enxerga isso, o povo não consegue entender. O povo vive, não, mas está escrito. Mas eles falam da Bíblia. Porém, você tem que entender que nem tudo que está na Bíblia é para nós. Para nós é o evangelho da graça. É essa sã doutrina que Paulo prega para nós. É esse evangelho que eles não pregam. Eles não falam do evangelho da graça, porque o evangelho da graça não dá suporte, não tem apoio, não lhe dá direito a viver de pedir, a viver de arrancar dinheiro do povo. Não tem como fazer campanha em cima do evangelho da graça que Paulo prega. Não tem como dar envelope, não tem como levar o batismo em água, não tem como viver da lei de Moisés, porque Paulo não prega a lei de Moisés. Paulo prega o evangelho da graça que ele recebeu do Senhor Jesus. E ele trouxe para nós que somos os gentios. Mas o povo não acredita. O povo não quer saber. O povo quer saber dos pastores. O povo quer ouvir o bispo. O povo quer ouvir o apóstolo. Se o pastor falar, se o apóstolo falar, se o bispo falar, para eles é o que vale, mesmo que seja o diabo, Satanás, que eles dizem. Deixam de ouvir o evangelho de Cristo para ouvir eles. E passam a bajulá-los. Você pode ver nas redes sociais que as pessoas direto postando coisas da sua religião.
E o povo não entende isso. Estão vivendo hoje uma grande blasfêmia ao Evangelho da Graça, negando Cristo com o jejum de Daniel. Estão aí vivendo esse jejum de Daniel, que foi uma coisa que Daniel fez quando ele era escravo em Babilônia, antes de Cristo. Daniel sofrendo com as visões e revelações do anjo que trouxe para ele sobre a destruição do seu povo que aconteceria no ano 70. Então ele se angustiou muito e passou a usar pano de saco e jejuar, porque era costume dos judeus fazer isso. Era costume dos judeus usar esse pano de saco e esse jejum e colocar cinza sobre sua cabeça como humilhação, porque não tinha o Espírito. Entenda isso. Não tinha o Espírito Santo, não tinha a graça de Cristo, não tinha salvação, não tinha nada, era apenas condenação e morte. Quem não fizesse não recebia. Na lei era assim, só tinha direito aquele que fazia. Só era abençoado aquele que sacrificava, aquele que dava, aquele que fazia, aquele que obedecia à lei. Quem não obedecesse à lei, quem não sacrificasse, quem não fosse consagrado, quem não jejuasse, não recebia nada. Mas mesmo assim, a Bíblia fala bem claro que Deus não se agrada desse jejum. Não serve de nada. Mas era costume dos judeus. E Daniel, angustiado, jejuou, quer dizer, não comeu e nem bebeu durante 21 dias, por causa do que ele ouviu falar, que o seu povo iria sofrer, iria ser massacrado, iriam ser condenados. Era o juízo de Deus chegando mais uma vez para Jerusalém, o seu povo. Leia Daniel, capítulo 9 e capítulo 10, que fala: pare de ser enganado, não temos que fazer jejum, e nem tampouco jejum do Daniel. Daniel morreu há milhares de anos, ficou na história. Serve como exemplo, como um homem fiel a Deus, ao Altíssimo. Não para nós fazermos hoje, mas para nós analisarmos e tirarmos a conclusão de como é que devemos ser. Como é que devemos ser diante do Senhor Jesus Cristo hoje. Eram homens fiéis, profetas fiéis a Deus. Temos que ser também. Não fazer o que está escrito. Não se faz o que está escrito na Bíblia. Entenda isso. Você vive a fé no Evangelho da graça de Cristo. Porque isso aí é outro Evangelho. Acompanhe comigo o que diz aqui Paulo. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Entendeu? Mais uma vez. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, e cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Você entendeu aqui? São inimigos da cruz de Cristo. O que é ser inimigo da cruz de Cristo? É quando você vive a praticar coisas fora do Evangelho da Graça. Entenda isso. Você que dá dízimo, você que se batiza em água, você que toma Santa Ceia, você que recebe consagração de óleo do mercantil, sobe em altar, adora a Arca da Aliança, faz campanhas. Você que vive aí para monte, fazer oração, jejum de Daniel. É isso que ele está dizendo aqui, Paulo. São inimigos da cruz de Cristo. Todos vocês que fazem isso, vocês são inimigos da cruz de Cristo, porque na cruz Cristo pôs fim a toda a lei. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo,
para todo aquele que crê. Cristo é o fim da lei. Você crê ou não crê? Porque eu creio. Então, se eu creio, se Cristo é o fim da lei, eu não tenho mais que viver a lei. Se Cristo pôs fim à antiga aliança, eu não tenho mais que viver na prática da antiga aliança. Ah, porque Abraão sacrificou seu filho, eu vou sacrificar também? Não. Davi derrubou Golias, eu tenho que derrubar o meu Golias? Não. Gideão com 300 venceu os midianitas no vale, eu também tenho que ter meus 300 reais, meus 300 mil, meus 30 milhões, para poder vencer também? Não. Daniel jejuou 21 dias por causa do seu povo que ia sofrer, eu tenho que jejuar também? Não, meu amado. Jesus se batizou, eu tenho que... Não. Porque ali era lei, era a antiga aliança, não vale mais hoje. Todos vocês que praticam essas coisas vivem em vão, vivem a se iludir com mentes carnais. São mentes humanas, enganando o povo. Na nova aliança, nós somos ministros de Deus. Não é mais o ministério de anjos. Nessa nova aliança, eu quero que você entenda isso. Nessa nova aliança, nós é que somos os ministros. Entenda isso. Nós é que somos os ministros. Ministros de Deus. Por quê? Porque o ministério de anjos acabou. O ministério de profetas acabou. Era na antiga aliança, era no antigo pacto. Você vê os pastores hoje, missionários, com sonhos e revelações, falando para você que foram no inferno, que foram não sei aonde, que subiram no céu, que foi lá no céu e viu Paulo, e viu João, viu Pedro, viu Moisés. É mentira. Ninguém subiu ao céu, nenhum ser humano vai para o céu, entenda isso, nenhum ser humano carnal, essa matéria aqui, ó, que você está vendo, essa sua matéria, o seu nome, a sua imagem não está no céu, não vai para o céu. Não tem Moisés, não tem Elias, não tem Enoque, não tem ninguém no céu. O que tem nos altos céus, no reino do eterno Pai, são os espíritos que habitaram naqueles corpos. O que está no céu é o espírito do apóstolo Paulo, é o espírito do apóstolo Pedro, é o espírito que estava dentro de Jesus de Nazaré também. Jesus de Nazaré também não está no céu. Jesus de Nazaré morreu na cruz. Morreu. Quem ressuscitou foi o Cristo glorificado. Não é mais aquele nazareno. Não é mais o Galileu. Não é mais o filho de Davi, entenda isso. Ali era a antiga aliança. Na nova aliança existe a ressurreição. E a ressurreição não diz respeito a essa carne. Essa carne, esse Eliano aqui, com esse rosto, você Maria, você Patrícia, você Roberto, você Cláudio, não vai para o céu. Essa matéria vai para o pó da terra, vira pó. É enterrado no cemitério que se chama inferno e ali vira pó e ressuscita outro corpo, o que está dentro de você. O que vai para o céu é o que está dentro de mim, o espírito. O corpo vai para a terra. O corpo é da terra. Deus já havia determinado desde Adão. Deus determina, porque do pó tu fosses formado, para o pó tu voltarás. Matéria. No céu não entra carne, no céu não entra emoção. A salvação não é da alma. Porque a alma, ela não é eterna. A alma, é o sentimento do ser humano. A alma é a dor, é a tristeza, é a alegria, é o gozo, é o prazer, é a adrenalina do ser humano. Isso é a alma. É que dá a você prazer de matar, é que dá a você o prazer de amar, de adulterar, de se prostituir. É o que dá o prazer a você, a mentir, a roubar, a enganar, a fazer sexo, a ter desejos, a chorar, a sentir dor. Isso é a alma. Faz você ter inveja, discutir, faz você brigar com seu irmão, com seu fulano, com ciclano, faz você ter ódio, ter mágoa. Isso se chama alma. E não vai para o céu.
A alma morre. O que vai para o céu é o espírito, porque o nome espírito quer dizer eterno. O espírito é eterno, não morre. A alma só vive enquanto esse corpo viver. Morrendo o corpo, morre também a alma. Entenda isso. No reino dos céus não entra alma nem corpo. Entra o espírito com um novo corpo glorificado e outro nome. Você tem que entender isso. Leia comigo aqui. Nós somos ministro hoje de um novo testamento. Não é mais de anjo e nem de profetas, porque essa é a nova aliança. A nova aliança no sangue de Cristo quebrou, aniquilou, destruiu toda a lei dos mandamentos de Moisés. Amém? 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Vai dizer assim, ó. No 5 fala assim, não que sejamos capazes, pois nós, de pensar, por nós, né? Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus, olha só, nós não somos capazes de nada, vem de Deus a capacidade, o qual nos fez também capazes de ser ministros, olha só, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, e o Espírito é que vivifica. Você entendeu? O que é isso aqui? O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Nós é que somos ministros hoje. Não é anjos, não é profeta. Ah, eu vi um anjo, irmão. Irmão, o Senhor vai enviar o anjo no teu trabalho. O Senhor vai enviar um anjo na tua casa. O Senhor envia os anjos para proteger você. O Senhor envia um anjo para proteger seu filho, sua família. O anjo do Senhor está bradando lá no céu. O anjo do Senhor veio com a espada. O anjo... Tudo isso é mentira. É carnalidade. Não tem nada do Espírito. Isso é mente alterada. Mente ativada carnal. O ministério do Espírito. Nós é quem somos ministros. Está aqui bem claro. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Meu amado, antigamente Deus falou pelos profetas e pelos patriarcas. Está escrito em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Hoje fala-nos pelo Filho. Vivemos a fé no Filho, Jesus Cristo ressuscitado. Ele nos fez ministros. Não tem mais anjo, não tem mais profeta. Entenda isso, existe o dom de profecia. É o dom, não é o profeta. É o dom de profecia. É o que eu estou fazendo aqui com você. Eu estou profetizando, eu estou passando uma profecia para você. Mas não que eu seja profeta. Apenas eu estou passando para você essa profecia. É o dom de Deus, do Espírito Santo. É diferente. Entenda isso. Então, não tem anjo. Quando você vê um missionário, um pastor, um diácono, seja lá quem for, falando que viu um anjo, que vai um anjo, é mentira. O ministério hoje não é mais de anjos. O ministério hoje é do Espírito. Ele nos usa como ministro aqui, ó. E porque a letra mata. Mas o Espírito vivifica, não mais da letra, mas do Espírito. Por que da letra? Qual era o ministério da letra? Da lei de Moisés, que matava e condenava. A letra mata. Qual é a letra que mata? A lei de Moisés, que era escrita em tábuas de pedra. Você lembra? A lei de Moisés, os mandamentos da lei, 613 mandamentos Moisés escreveu, e esses mandamentos matavam o povo, condenava porque eram letras, escrita por mãos de homens, não era o ministério do Espírito. Por isso que fala, porque a letra mata. Muitos até dizem que a letra que eles querem dizer é a Bíblia, que se você não lê o Espírito da Bíblia, você vai morrer porque a letra mata, porque muitos lêem a Bíblia inteira e aí não sabem de nada, não obedecem nada, meus amados, não é nada disso. Ler a Bíblia inteira, você pode ler quantas vezes você quiser. Agora, se você não viveu o Evangelho da Graça, que está nas epístolas do apóstolo Paulo, você está perdido.
Você vai viver uma vida amargurada, longe da graça de Cristo. E longe da graça de Cristo, hoje, você não passa de uma marionete escrava do sistema religioso evangélico. Essa é a verdade. Está aqui, meu, a letra mata. Mas o Espírito é quem dá vida. É o Espírito Santo. Hoje estão mortos. Você veja que a maioria dos evangélicos aí, que vivem a obedecer à lei de Moisés pelos seus pastores, seus bispos, estão mortos. São carnes, não têm o Espírito. São almas viventes, vivendo uma condenação que Cristo já destruiu. São salvos, são abençoados por causa da graça de Cristo. Porém, são inimigos da cruz. Vivendo de acordo com suas paixões carnais, tiradas de uma mente carnal de um bispo. Um bispo que se intitula homem de Deus, consagrado, ungido, que veio para salvar, que veio para ganhar alma, que veio não sei para quê, enganando o povo, levando o povo a viver uma religião evangélica maldita, longe do evangelho da graça. E o povo adora, e o povo ama, infelizmente. Entendeu agora? Você entendeu a diferença? O ministério é do Espírito. Nós somos ministros, está aqui. Entenda isso. Eu só quero que você entenda que a salvação não é da alma. Porque se a salvação fosse da alma, você pode ter certeza de uma coisa. Lá no céu, seria um lugar de tormento e de dor. Você não acha, não? Seria. Por quê? Eu quero que você entenda isso. Por que a salvação não é da alma? Por que não é você e eu que vamos para o céu? Por que nenhum ser humano vai para o céu nessa carne? Nenhum vai. Você veja que muitos dos evangélicos falam, irmão, nós vamos se encontrar no céu. Eu vou ver o irmão fulano que morreu. Eu vou ver o pastor fulano que morreu, o bispo fulano. Você não vai ver ninguém. Você não vai ver ninguém. Não é a alma, não é esse corpo que vai para o céu, não é esse nome Eliano Souza, não é o seu nome Patrícia, não é o seu nome João, Pedro, não é o seu nome Ricardo que vai para o céu. É o teu espírito que está dentro desse corpo, o que está dentro do meu corpo, o espírito que está aqui é que sobe para Deus. Porque esse corpo aqui, essa carne aqui, ela vai virar pó. Esse nome que me deram, esse nome que meus pais me deram no batismo, que me deram no cartório, não existe diante de Deus. Esse nome é carnal, é do mundo, é da terra. Não vai nada para o céu da terra. Jesus já havia falado, ninguém subiu ao céu. Ah, mas lá no céu tem Elias, tem Moisés, tem Paulo, tem João, porque Pedro viu Moisés e Elias com Jesus, queria fazer. Ali era a lei. Eles vieram em revestimento de carne, com aqueles corpos antigos. Mas lá no céu, no reino de Deus, não tem corpo de Elias e nem de Moisés como eram antigamente. Tem os seus espíritos, como o nosso espírito também vai. Eu quero que você entenda isso, porque eles usam a Bíblia, presta atenção. Pastores evangélicos usam as mensagens bíblicas para enganar as pessoas, dizendo que o rei de Tiro era Satanás. Não, Satanás era o diabo que morava, que vivia no Éden, coberto de ouro, de pedras preciosas, queria ser Deus. Mas, meu amado, você lê um texto sem contexto, você cria uma grande confusão. Lê um texto sem um contexto, você está enganando as pessoas. A história da Bíblia fala que era o rei de Tiro, era um homem. Se era um homem, é porque era um homem. Não é diabo, não é Satanás. Isso, meu amigo, é outro evangelho. Isso é outra enganação. Não é o Espírito que está falando. Você tem que entender isso. Olha só. Dizer que o rei de Babilônia, né, era o diabo, o Lúcifer, ou um anjo caído, isso é profecia particular dos homens. Por quê? Fora das Escrituras, e não do Espírito Santo. Se está escrito que era um rei, é porque era um rei, era um homem. Pregar a palavra sem contexto é um grande engano. Por quê? Porque você tem que entender uma coisa, meu amado. Preste atenção. Você prega a palavra. Está escrito na Bíblia que era o rei de Babilônia?
Então era o rei de Babilônia. Você não pode criar na sua mente carnal uma profecia mentirosa. Não, mas está dizendo aqui que ele queria ser Deus. Não era diabo. Os homens poderosos da época, da antiguidade, sempre quiseram ser Deus. Sempre se intitulavam Deus. Por causa da riqueza, do luxo, moravam nos seus palácios, nos lugares altos. Por isso que os judeus falam, por isso que está escrito, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Isaías 14 fala, não é o diabo. Ai, porque teve rebelião no céu. Lúcifer lutou com Deus, com os anjos, mentira. Não teve rebelião nenhuma, não teve nada, porque Deus é soberano. Como é que um ser soberano, eterno, todo-poderoso, que conhece todas as coisas, vai permitir uma rebelião no seu reino? Deus é santo, é puro. É mentira, meu amado. Não teve rebelião no céu. A rebelião no céu que se fala aqui, porque os judeus, quando olham para esse céu, entenda isso, eles veem o povo lá em cima. Por isso que ele fala como caíste do céu. Não é do reino de Deus. Não fala como caíste do reino de Deus. Como caíste do reino do céu. Esse céu que você está vendo aqui azul, de nuvens, que é estrelado à noite. Eles faziam tão altos seus palácios que pareciam que queriam ser Deus. Por isso que os judeus chamavam de céu, porque estavam lá em cima. E para os judeus, tudo que estava acima deles era como se fosse o céu, porque o céu está acima de todos. Por isso que eles chamam de céu, linguagem de figura. Entenda isso, não é o reino de Deus. Você tem que aprender a ler a Bíblia, respeitar o que está escrito, entender. Por isso que fala como caíste do céu. Mas leia o contexto. Leia do início. É uma profecia. É uma lamentação que Isaías está levantando contra o rei de Babilônia. Porque ele fala, mas tu és homem. Tu quer ser Deus. Farei meu trono acima de Deus e serei igual ao Altíssimo. Era um pensamento humano de quem tem dinheiro, de quem tem riqueza. Como hoje muitos querem ser Deus. Muitos poderosos, ricos do mundo querem ser Deus. Mas ele é Deus? Não. Ele é o diabo? Ele é Satanás? Não. Ele é apenas um homem. É o que está escrito. Leia isso. Isso é profecia, meu amigo, de mente humana. Profecia de mente humana. Eu quero que você entenda isso. Não é. Entenda. Não é. Não tem nada a ver, meu amado. Não tem nada a ver com profecia bíblica. Está escrito na Bíblia que era um homem, é porque era um homem. Na antiga aliança, então é da antiga aliança. Não, então podemos viver hoje? Não podemos viver hoje. Que era da antiga aliança, era da antiga aliança. Entendeu? Então, quando você vê Jesus de Nazaré falar que Lázaro foi para o seio de Abraão, olha só, linguagem de judeu, e o rico foi para o inferno, ele diz que lá no inferno, o rico viu Lázaro, olha só, olha só como não faz sentido. Você vai entender comigo aqui, ó. Olha só como não faz sentido. Aqui Jesus estava usando a Bíblia hebraica, essa Bíblia que Jesus usava na época do primeiro século, era a Bíblia de Jerusalém, não é essa Bíblia aqui, essa aqui é a Bíblia católica. Não era essa Bíblia que ele usava. Ele usava uma Bíblia que eles tinham lá, que tinham vários livros. Tinha os livros de Tobias, tinha o livro de Judite, de Abdias, tinha os livros de Macabeus, Enoque. Então, quando se fala em anjo, quando Jesus fala em anjo, ele está falando no livro de Enoque. Quando ele fala dos mortos, está falando do livro de Macabeus, primeiro e segundo Macabeus. Não tem nessa Bíblia, porque essa Bíblia aqui é adulterada, ela é católica. Tem na Bíblia hebraica, tem na Bíblia de Jerusalém. Você pode procurar. Que Jesus falava do livro de Macabeus quando falava do rico e Lázaro. Era uma parábola. Ali era uma parábola explicando para os saduceus. Ele estava explicando para os saduceus o que era aquilo dali. Entendeu? Ele estava explicando para o povo o que era
como era que acontecia, porque eles acreditavam naquilo dali. Então ele estava explicando. Vamos ler comigo aqui. Veja o que Jesus fala. O Jesus de Nazaré não está falando para nós. Essa aqui ele está pregando para os judeus. Não tem nada a ver conosco. Entenda isso. Ele vai falar assim, ó, Lucas 16, 13. Ó. Vamos lá. A lei e os profetas duraram até João. Está vendo aqui? Jesus falando, ó. Leia. Lucas 16, 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Na lei dos judeus era assim. Você tinha que se esforçar, que sacrificar por causa da lei. Na graça de Cristo, você tem que crer, confiar e obedecer. Só isso. Qualquer que deixa a sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Agora, veja o que ele vai falar aqui, ó, sobre o rico e Lázaro. Versículo 19, olha só. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Olha só. E vivia todos os dias regaladas e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Olha só. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Você entendeu aqui? O rico, Jesus falando aqui uma parábola, não era verdade isso aqui. Entenda isso, aqui não era de verdade, não era uma verdade, era apenas um exemplo que ele estava dando. Parábola servia de exemplo, certo? Para os judeus, porque eles viviam isso aqui. Era no livro de Macabeus que tinha isso aqui. Entenda. Então, você veja que o rico morreu. E Lázaro, quando morreu, foi para o seio de Abraão. Tem sentido isso? Você acha que isso tem coerência? Não tem coerência, meu amado. Por que não tem coerência? Por que não faz sentido isso aqui? Porque, meu amado, preste atenção. Se fosse assim, a mãe que foi salva, ela iria procurar o filho, o pai, ela iria procurar a mãe, o marido, e não ia encontrar no céu. E seria um grande sofrimento. Por quê? Porque a alma, olha só, e seria o que? Um grande sofrimento. Por quê? Porque ela iria ver. Olha como não faz sentido a salvação da alma. Olha como essa mensagem aqui de Jesus não faz sentido para nós hoje que estamos na graça. Por quê? Porque se fosse salvo a sua alma, o seu corpo aqui, o seu nome, você aí, você não iria achar seu filho no céu. Como muitos dizem lá, eu vou me encontrar com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão. Não é verdade. Não é verdade. Eu vou mostrar para você. Você iria procurar seu filho, seu marido lá no inferno, queimando, como eles falam. Iria ver você, que nem fala aqui na passagem aqui, que rico viu Lázaro lá no céu com Abraão. Como é que pode isso, meu amado? Quer dizer que o céu e o inferno eram juntinho com isso? Não existe isso. Tudo mentira. Mas está na Bíblia. Entenda, linguagem de figura tirada do livro de Macabeus. Jesus de Nazaré falando para os judeus. Não é para nós, aqui não é graça. Aqui é a antiga aliança, aqui é lei de Moisés. Jesus está vivo ainda. Aqui não é Novo Testamento. Não é a salvação. Entenda isso. Então, meu amado, esse menino, esse rapaz, esse homem, esse marido, lá do inferno iria ver sua mulher, seu filho, sua mãe no céu. Que sofrimento, não acha você?
né? E a mãe vê o filho lá no inferno queimando. Que dor! Seria uma grande desgraça. O céu não seria lugar de descanso, como Jesus fala. O céu não seria lugar de paz, de vida com abundância. Você não iria viver eternamente em glória. Você iria viver em tormento, em sofrimento. Por quê? Porque você chegando no reino de Deus não ia ver seu marido, seu filho, sua mãe, seu pai. Você iria sofrer. Assim é a alma. Não faz sentido a salvação da alma por isso. Porque chegando no céu a alma, cheia de sentimentos, cheia de dor, de raiva, de rancor, chegasse lá no céu, iria ver aquela mulher que ela não gosta, iria ver aquela pessoa que ela não gosta, que ela tem ódio, que ela tem mágoa, e iria ser uma confusão. Ia ter inveja dos outros, ia querer matar os outros. Era ou não era? Do mesmo jeito. Como é que pode? Entenda isso. Entenda. Não é a salvação da alma. É o que eu estou falando aqui, ó. Jesus falou isso. Por quê? Porque ele pregava para os judeus. Você tem que entender isso. Entendeu? Seria um lugar de tormento e sofrimento. Por quê? Porque a alma é o sentimento, é a dor, é a alegria, é o choro, é a tristeza. Mas ali Jesus falava do livro de Macabeus. Jesus não falava dessa Bíblia aqui. Ele estava mostrando para eles o que eles acreditavam. Assim era a lei de Moisés. Quando Cristo morre na cruz, ele põe fim à lei. Isso aqui, tudo que Jesus está falando aqui, morreu. Tudo que Jesus de Nazaré fala aqui, nesses 4 livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo que ele falou aqui não existe hoje. Entenda isso. Não existe hoje. Não é para ser feito hoje. Não é para você acreditar nisso aqui. Não é para você acreditar nisso aqui. Não é o evangelho da graça. Ele está cumprindo a lei. Ele era obrigado a fazer isso. Ele tinha que falar. Por causa da lei. Por causa daquele lugar que ele vivia. Daquele país chamado Israel, Jerusalém. Então, a salvação não é da alma. A alma é cheia de dor, cheia de sofrimento, de inveja, de ódio. Se você se encontrasse no céu com seu pai, com sua mãe, com seus amigos ou com alguém, não faz sentido. Você iria ver a mulher que você não gosta, você iria ver aquele homem que traiu você, aquela mulher que lhe traiu, aquela mulher que lhe enganou, e você iria ver um monte de coisa. Não, mas essas pessoas que fazem isso não receberam salvação, mas não falam que as pessoas que vão para a igreja, que se batizam nas águas, estão perdoados seus pecados, e os adultérios, os ódios que deixaram para trás, não valem mais? Estão salvos agora? Estão com o nome escrito no livro da vida? Então, é isso, meu amado. Não tem nada a ver, é mentira. Isso é religião, é lei de Moisés, é outro evangelho, é contra a cruz de Cristo. Você está me entendendo aqui? Agora, acompanhe comigo o que Jesus falou aqui, ó. Preste atenção. Mateus 22. Olha como não faz sentido o que os crentes falam, que vocês vão se encontrar um dia lá no céu. Você vai ver o seu pastor no céu. Mentira. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Preste atenção. Mateus capítulo 22, no 23 em diante, fala assim, ó. No mesmo dia, chegaram junto deles os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Tá vendo? Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Dizendo, mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará dele descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo e o terceiro, e até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual destes 7 maridos será a mulher? Visto que todos a possuíram. Olha só, eles chegaram para Jesus de Nazaré, os saduceus, e perguntaram, mestre, segundo essa ressurreição de vocês, quando morrem aqui, como é que fica lá no céu? Porque aqui nós temos um fato, uma mulher casou com 7 irmãos.
E todos os 7 morreram. E ela também. Lá no céu, de qual dos 7 irmãos ela será esposa? Olha só. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Jesus falando, errais. Porque na ressurreição nem casam e nem se dão em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Morreu Jacó? Morreu. Morreu Abraão? Morreu. Deus é Deus deles? Não. Quando você fala em nome do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, você está errado. Quando você ora, meu Deus, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaque, ó Deus... Mentira. Você está errado. Essa oração é mentirosa. Por quê? Jesus falou aqui, ó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Abraão, Isaque e Jacó morreram. Não existem mais, vieram pó. Não, Deus não é mais o Deus de Abraão, nem de Isaque, nem de Jacó. Ele é o Cristo ressuscitado, que vive em nós. Entendeu? Não existe essa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe essa oração Deus de Abraão, Deus de Isaque. Mentira. Isso é religião, é a lei de Moisés, é outro evangelho. Isso são inimigos da cruz de Cristo. Você está entendendo? Entenda que esse corpo não ressuscita. Essa carne vira pó. Entende? Olha, você pode ver também essa mensagem lá em 1 de Coríntios, capítulo 15. Vamos lá. Vai dizer assim, ó. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 36, vai dizer assim, ó. Olha só como é que é a ressurreição, que não tem nada a ver com os evangélicos falam, ó. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo eles virão? Insensatos! O que tu semeia não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. É verdade. Você semeia a semente de feijão, quando ela morre na terra, nasce o quê? Outra semente? Sobe uma semente gigante? Não. O que é que nasce primeiro? Nasce a planta, o pé de feijão. É assim. Do mesmo jeito a ressurreição. Você morre, vai para a terra, você é enterrado. Quem ressuscita ali não é quem foi enterrado, mas é o que está dentro daquele que foi enterrado. Você entendeu agora? Como a semente. Como a semente. Toda semente é enterrada. Nasce uma semente gigante? Não. Nasce um pé de planta daquela semente. Nasce um outro corpo. Enterra-se um corpo pequeno e nasce outro corpo. Assim também é nós, na ressurreição. Não é esse Eliana aqui que vai para o reino de Deus, mas é o que está dentro de mim, é o que está dentro de você. Não é essa alma aqui que chora, que sente dor, que vai para o reino de Deus. É o Espírito que é eterno. Entenda isso. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a carne dos peixes, e outra a das aves. Olha só. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua. E outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se corpo em corrupção, essa carne, ressuscita em incorrupção, perfeito. Semeia-se em ignominia e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Você entendeu? Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim
está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão, espírito vivificante. Entendeu? Tá aqui, ó. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Natural, essa carne, ela é enterrada. Não é ela que ressuscita. Não é essa minha aparência, o Eliana aqui, ó, que vai ressuscitar. É um espírito que está dentro de mim, diferente. Que só Deus é quem sabe. Que nem você. Lá, você não vai ver o seu pastor ou o seu bispo no céu. Você não vai ver seu pai e sua mãe. Você não vai ver seu irmão. Você não vai ver seu marido. Você não vai ver ninguém. Porque todos são como os anjos. Falou Jesus de Nazaré. Não se dá em casamento no reino de Deus. Somos todos como os anjos. Glorificando e exaltando o Altíssimo. Você está me entendendo? Nenhum ser humano vai para o céu. Não foi Moisés para o céu, não foi Paulo, não foi Pedro. Paulo não está no céu, Pedro não está no céu, Moisés, Elias, não tem ninguém no céu. Não estão, mas ele foi, irmão, eu fui arrebatado até o céu, eu vi Paulo, mentira. Eu vi Moisés, mentira. É mente carnal, para enganar as pessoas. Mente carnal, para enganar as pessoas. Olha o que Jesus de Nazaré falou aqui, ó, em João. Livro histórico de João. Olha só. Para você ver como Jesus de Nazaré já havia dito. Ah, irmã, eu fui para o céu. Irmão, eu fui até o céu. Fulano subiu ao céu. Elias subiu ao céu. Não, ninguém subiu ao céu. Quem falou foi Jesus de Nazaré. Ninguém. Nenhum ser humano vai para o céu. O que vai é o Espírito. Quem foi para o céu não foi o corpo de Elias que foi arrebatado para outro lugar, não. O Espírito dele. Preste atenção, tá aqui, ó. Olha só. João capítulo 3, versículo 13 fala assim: ora, ninguém, olha só, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Entendeu? Ninguém subiu ao céu. Se ninguém subiu, é porque ninguém subiu. Jesus falando aqui. Ninguém subiu. Não subiu Elias, não subiu Moisés, não subiu ninguém. Não, mas está escrito. Linguagem de figura dos judeus, antiga aliança. Eles achavam que era aquele Moisés que tinha subido, que era aquele Elias. Não. Foi o Espírito que estava dentro dele. Nós, hoje, no ministério do Espírito, nós não estamos tendo uma experiência espiritual. Não se vive hoje experiência espiritual, é mentira. O que está sendo vivido hoje é uma experiência carnal. É o Espírito de Deus dentro de nós tendo uma experiência carnal, como foi Jesus de Nazaré. Deus Todo-Poderoso, em espírito, se revestiu de carne no corpo de Jesus Nazareno e teve uma experiência carnal. O Espírito de Deus tendo uma experiência carnal. Os anjos, quando vinham ministrar na antiga aliança da lei, se revestiam de carne. Também tinham uma experiência carnal. Entenda isso. Não existe experiência espiritual. Não sou eu, na carne, que estou tendo uma experiência no espírito, que estou vivendo espiritualmente, não. É o meu espírito que está tendo uma experiência carnal. Aliás, meu não, de Deus. Esse espírito é de Deus. O espírito que está dentro de você é de Deus. Está sendo vivido hoje uma experiência carnal, como foi com Jesus de Nazaré, sentindo dor, sofrimento, choro, ódio e mágoa. É a experiência do Espírito na carne do ser humano. Você entendeu? Não é o ser humano tendo uma experiência espiritual, mas é o Espírito tendo uma experiência carnal. Entenda, meu amado. Pare de ser enganado. Eu mostrei para você tudo que está aqui no Evangelho da Graça. A salvação não é da alma. A profecia fora das Escrituras é profecia carnal. Você tem que entender isso. Profecia fora das Escrituras é, na verdade, uma profecia carnal. Será que você está me entendendo? O que é uma profecia carnal, meu amado?
é aquela profecia que você lê na Bíblia, dizendo que era um homem, e aí de repente você diz que era um diabo. Isso é profecia carnal, fora do contexto bíblico. É profecia humana. Vivem a mentir e a enganar as pessoas com suas dissoluções. Você está me entendendo? Com suas dissoluções. Isso é um grande erro do ser humano, meu amado. E o povo gosta disso. E o povo gosta de viver esse engano. Entendeu? Essa é a verdade. Ora, aqui diz em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 17, ó. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí há liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você entendeu? Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa é a verdade. Meus amados, eu quero ficar por aqui. Muito obrigado por tudo, tá? Mas aprenda isso. Esse é o Evangelho da Graça. Estamos no Espírito. Não se iluda com fábulas. Não se iluda, meu amado, com palavras mentirosas de homens, entendeu? Que vivem a falar das suas mentiras. Entendeu? Não se iluda com isso. Porque esse ministério é o ministério do Espírito. E hoje nós vivemos isso. Entendeu? E hoje nós vivemos isso. Nesse ministério maravilhoso do Espírito. Entende? Então, meu amado, nós temos que entender isso. Que não podemos deixar se levar por visões, por mentiras de homens, de maneira nenhuma. Na graça de Cristo, você já é abençoado. Você já recebeu. No sacrifício de Jesus na cruz, Ele nos deu toda a vitória. Entendeu? Então, meu amado, vive em paz. Você já é abençoado. Não precisa ficar obedecendo a leis de homens. Outro evangelho pregado fora do evangelho da graça dado por Paulo é maldito. E é isso que estão pregando aí. E é isso que os evangélicos fazem, não todos, a maioria, pregando outro evangelho, trazendo à tona, reconstruindo tudo que Cristo destruiu na cruz. Eles estão reconstruindo, chamando Jesus de mentiroso, desrespeitando a lei do Espírito de vida, fazendo o povo errar, fazendo o povo viver de escravo por causa da ganância do seu coração por dinheiro. É o único meio que tem de ganhar dinheiro, é pregando a lei de Moisés. Essa é a verdade. Tá bom? Eu me despeço de todos vocês. Fica aqui um forte abraço e até a próxima. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.